As habilidades mais valiosas que vão trazer o maior retorno financeiro para você. Essas habilidades, elas servem para todas e diversas áreas, não são substituíveis por IA e ao mesmo tempo tem sim como a gente provar que elas trazem um retorno. Então, direto ao ponto, vamos começar pela primeira, que é vender ideias e influenciar pessoas. Parece até aquele livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas desde que eu me conheço por gente e do que eu já vi e ouvi pessoas falarem, essa capacidade da gente conseguir influenciar grandes decisões ou pequenas tem um impacto extremamente profundo. Então, você trabalhando numa empresa e às vezes você dá um insight ou dá uma ideia que o seu gestor consegue aplicar e ele tem um bom resultado, a empresa tem um bom resultado. E aí ele, obviamente, te elogia e você ali já começa a se destacar da maioria. Só que assim, o que você precisa fazer? Você precisa conseguir convencer aquela pessoa da sua ideia. Não é simplesmente falar como se fosse a melhor coisa do mundo se você não tem nenhum tipo de embasamento. As pessoas, elas precisam, seja de algum dado, de alguma fonte, ou pelo menos que você seja carismático e convincente o suficiente. Isso é algo que é extremamente poderoso, principalmente se você está em locais ou em posições que você tem uma certa influência sobre a liderança. E se ainda assim você está abaixo, você é um analista, um estagiário, não tem um contato muito próximo ou não tem uma capacidade muito grande de conseguir mostrar isso, ainda assim tem como você criar meios e formas de tentar incluir ali no seu dia a dia, seja através de um projeto que você cria, que você tem uma ideia, seja através de alguns comentários, mas também você tem que tomar cuidado aí com pessoas invejosas que podem roubar isso, se fazendo com que a ideia pareça vir dele, sendo que na verdade veio de você. Um segundo ponto é a gente conseguir transformar o caos em clareza. Então a gente vive hoje uma época onde tudo é louco. Então existem diversas pessoas sofrendo com problemas de desorganização, de acúmulo de informação. E se a gente consegue ter uma clareza do que está acontecendo, se a gente consegue organizar as coisas, se torna muito mais palpável, se torna muito mais fácil. Isso consegue, inclusive, trazer retorno financeiro para a gente. Eu, por exemplo, sou consultor financeiro e eu preciso que a minha agenda seja completamente organizada, senão vira um caos. Eu não consigo atender os meus clientes direito, eu não consigo performar, eu não consigo ser produtivo. E, de novo, isso vai e expande para todas as outras áreas. Então, se você não tem clareza, se você não consegue pegar as coisas caóticas que estão acontecendo e organizar e deixar tudo certinho, você não vai conseguir se destacar, tanto na tua vida pessoal, como eu falei, quanto na tua vida profissional. Imagina você chegando lá com seu e-mail completamente bagunçado, ou a tua rotina completamente desajustada. E eu conto que para mim um dos pontos decisivos que fizeram com que eu mudasse hábitos, rotinas e conseguisse me transformar em alguém um pouquinho melhor, papo de coach, mas que realmente funcionou, foi conseguir estruturar melhor a minha rotina e conseguir seguir ela. E eu sou uma pessoa que é o completo oposto. Eu não sei você, mas eu preferiria não ter rotina. Então eu gosto do improviso, de fazer as coisas conforme elas vão aparecendo. Mas apesar de ser assim que eu funciono, não estava dando muito resultado. Então eu tive que organizar e deixar as coisas 100% claras e organizadas. E aí sim, comecei a ver muita melhora. Inclusive não só na minha produtividade, mas também inclusive em retorno financeiro. O terceiro, eu acredito que é fundamental, ele é ótimo. E de verdade, às vezes as pessoas falam muito dele, mas não conseguem entender profundamente. Que a gente conseguir construir relacionamentos que geram oportunidades. E eu tô começando a olhar essa questão do networking, né, de construir oportunidades e relacionamentos, não de uma forma de querer vender o meu produto, não como uma forma de querer, né, eu sou consultor, eu sou isso, eu sou aquilo, quero fazer isso por você, e muito mais tentar virar um amigo, tentar virar um conselheiro, tentar ajudar a pessoa sem ela pedir ou sem ela já estar me pagando. Então eu comecei a ver um efeito muito bacana com relação a isso, porque as pessoas começaram a ficar mais amigáveis, mais próximas, e isso é impagável, porque relacionamentos são tudo. Eu não teria chegado aqui onde eu estou hoje se eu não tivesse conhecido pessoas, falado com elas, e assim, interagido, criado amizade, conexão. Então muitas vezes é sobre isso, e de fato tem pessoas, e eu conheço pessoas que chegaram a posições incríveis por conta de uma pessoa. Então imagina o que uma pessoa não consegue fazer na sua vida, de verdade. Tirar você, que tá ganhando 3, 4, 5 mil reais e colocar numa posição que você ganha
20, 30. Óbvio que não é uma mágica, não é simplesmente pegar você e colocar lá, mas às vezes você tá estudando para algo, você tá começando a criar o seu negócio agora, tá penando, tá tanto no CLT como empreendendo, começando a sua jornada, e às vezes as coisas não parecem que estão dando certo, mas aí você conhece aquela pessoa que te dá um baita insight ou decide meio que te apadrinhar, te ajudar, e ela vai pegar você pela mão e vai ajudar a alavancar muito seu negócio. Quando você percebe, você já está ganhando 4, 5, 6 vezes mais. Então tenta olhar um pouquinho menos pela ótica de tentar vender o seu produto, de tentar aparecer e de tentar se mostrar como melhor, e tenta ser mais amigo das pessoas. Tenta estar perto delas, se importar com os problemas que elas têm. E, óbvio, saber filtrar também o tipo de pessoa que você quer ter na sua vida. Porque não adianta você querer ter aquela pessoa negativa, aquela pessoa, que você percebe que é do mal. Só pela energia, você já vê que ela não é muito bacana. Ou que ela só quer te vender. Ela não tá nem aí pra você. É aquela amizade falsa. Procure relacionamentos genuínos e busque criar essas amizades, essas conexões acima de qualquer tipo de interesse. De verdade, eu sei que é difícil, inclusive em momentos que a gente tá meio que desesperado pra vender, meio que desesperado pra bater alguma meta, mas se você começar e conseguir olhar por esse viés, vai te ajudar demais. Nosso próximo ponto é executar com velocidade, porém também com planejamento. Essa atividade, essa habilidade, na verdade, eu já vi ela sendo discutida por diversas pessoas, mas eu vejo que hoje, principalmente, a galera ela tem uma cultura de não querer fazer, de não querer executar, de ficar muito no conteúdo, preso no conteúdo. Então eu assisto muito sobre finanças, eu assisto muito sobre, sei lá, como construir um negócio, mas eu não vou e coloco em prática. E ela meio que cria essa produtividade falsa. Produtividade falsa é eu achar que estou fazendo algo, quando na verdade eu não estou. Eu tô achando que estou estudando, mas estudar realmente é ver um vídeo ou é sentar a bunda na cadeira, ler e executar? Só estou trazendo uma reflexão aqui. Então, é você aprender algo e você já executar. Eu falei isso em um outro vídeo, que tem um cara que eu acompanho, eu esqueci o nome dele agora, ele é americano, é um cara extremamente inteligente, e o trabalho dele é estudar como estudar. E ele identificou que, assim, para cada 5 horas que você estuda, você precisa de pelo menos 5 vezes isso para conseguir não só armazenar na tua mente, mas consolidar esse conhecimento. Então, 5 vezes. Então, a gente precisa muito mais aplicar tudo do que simplesmente ler ou estudar ou entender um conceito. E isso vem justamente da gente conseguir executar as coisas com uma velocidade maior, porque já é sabido de muitos que o mundo ele muda com uma velocidade absurda. Aí surge isso, aí surge aquilo, e você precisa sempre se adaptar. Se você consegue executar com rapidez, recebeu o teu feedback, viu que falhou, você já altera e muda. Tem uma empresa que muita gente conhece, e eu vou contar um pouquinho dela, porque eu tive uma experiência de um processo seletivo lá dentro, e graças a Deus eu decidi não entrar. Eu passei, mas decidi não entrar, que é a XP Investimentos. Então esse é um canal de finanças, e eu trouxe justamente uma empresa do mercado financeiro. Então eu fiz o processo seletivo que demorou uns 3 meses. E ao longo desse tempo percebi uma coisa na cultura deles, que eles mudam muito, toda hora. Então eles estão sempre testando, executando muito rápido e fazendo ajustes. Eu falo porque diversas reuniões foram marcadas, desmarcadas, e vai para um e vai para outro, e o RH é uma loucura. E me falaram isso, de que eles realmente têm essa cultura da velocidade. E por um lado me incomodou, óbvio que tem o lado negativo disso, mas um lado bom é que você consegue testar muito mais rápido. E me lembrou também de um princípio de um livro que é O Diário de um CEO. Então ele é um livro excelente, e um dos princípios que está lá é fale mais do que a maioria, se eu não me engano, mas é justamente esse conceito. Vá lá, teste, faça quantas vezes forem necessárias até você encontrar o que dá certo. É aquela parada do Thomas Edison, que foi lá, fez a lâmpada diversas vezes até conseguir acertar. Um outro que eu adoro, cara, e esse aqui ele é maravilhoso, é você conseguir dominar a alavancagem. Então o que é alavancagem? É você conseguir escalar as coisas. Porém aqui não é a gente escalar através de mais horas de trabalho, ou seja, então eu vou crescer o meu negócio trabalhando mais. Não é isso. Se trata de escalar de uma forma diferente. Então é você conseguir aumentar a tua produtividade
sem aumentar o tempo ou às vezes até diminuindo isso, olhando para todas as esferas. Isso traz um retorno financeiro absurdo. Então, pegando, por exemplo, um médico, que ele consegue fazer 5 operações num dia, e vamos supor que ele ganhe R$ 500 por cada operação. Por dia ele consegue fazer 5 operações. Então imagina se ele consegue aumentar para 10 operações. Mantendo, obviamente, a qualidade, ele vai praticamente dobrar o faturamento dele. Então se você consegue identificar esses pontos de melhoria, de alavancagem, onde você vai melhorar o processo e ele vai te trazer muito mais tempo e retorno do que colocar mais carga de trabalho, mais tempo, e às vezes o retorno não vai ser tão relevante. Então esse é o conceito da eficiência, da eficácia, de você ir melhorando e colocando como se fosse um óleo nas engrenagens até que elas consigam funcionar melhor. E hoje em dia a gente tem um excelente funcionário que faz isso, que é a IA. A IA ela veio para realmente trazer muita eficiência. Ela realmente é uma plataforma incrível para a gente conseguir fazer essa alavancagem com custo muito baixo. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar do conceito de One Person Business. One Person Business é um negócio de uma pessoa só. Então, se você está procurando aprender a criar um negócio de uma pessoa só, eu não sou o cara. Mas existe um cara que eu gosto bastante, que eu acompanho, que se chama Elton Luiz. Se você quiser depois, você pode olhar o canal dele. E o último que eu queria trazer, mas ele é o mais importante de todos, e é esse onde as pessoas mais estão perdendo a habilidade, a capacidade, isso é generalizado, é a atenção profunda, é a atenção plena. É você conseguir entrar no modo de deep work, né? Produtividade profunda, trabalho profundo. Você pega uma atividade de 2 horas e você consegue executar ela. Você consegue ficar 2 horas sentado no computador, fazendo sem interrupções, sem ficar toda hora levantando da cadeira, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram. Você vai lá e fica focado. Essa atenção, ela está sendo obliterada, destruída. E eu acredito piamente que os profissionais que conseguirem dominar essa habilidade vão conseguir se destacar muito e ganharem muito mais dinheiro. Porque a gente tendo um foco profundo que a gente muitas vezes vai desenvolver habilidades essenciais. Todas essas outras aqui, elas exigem foco, elas exigem uma atenção plena, uma dedicação profunda, um deep work. Então, se você consegue dominar essa, você muito provavelmente vai conseguir dominar todas as outras. Você passar pelos momentos de tédio, você precisar executar tarefas chatas, mas estando ali, fazendo. E não necessariamente amando, mas sendo disciplinado. E aí, quais são as decisões que a gente consegue tomar? Continuar usando o celular de forma excessiva, continuar usando rede social, ou é simplesmente abrir mão disso e começar a desenvolver essa habilidade de uma forma mais profunda? Porque eu falei de celular, porque eu falei de Instagram, porque são formas fáceis de conseguir desenvolver isso melhor. É reduzindo o tempo, é reduzindo a quantidade. E aí você vai provavelmente me agradecer no futuro, porque isso é algo que eu já faço hoje e que tem me ajudado muito. Então eu consigo ler um livro, cara. Eu consigo parar para ler. Não sei se está sendo difícil para você, eu não sei se você gosta de ler, mas inclusive eu vi recentemente pessoal falando de cinema, que tá impossível em cinema, que a galera fica olhando o celular e não consegue nem prestar atenção num filme. Imagina trabalhar. Então eu falei aqui de habilidades incríveis que podem te trazer um retorno financeiro e que as pessoas não estão fazendo e precisam se desenvolver. Se você quer melhorar nas tuas finanças, não só com essas habilidades, mas olhando tua vida financeira 360, olhando objetivos, investindo melhor, se organizando e olhando vários outros pontos. Como eu disse, eu sou consultor financeiro e eu vou ter o prazer de te ajudar. Então, se você quer entender o meu trabalho um pouquinho melhor, tem o link aqui embaixo. Você vai poder marcar uma conversa comigo, óbvio, dependendo da minha disponibilidade, e eu te explico tudo como funciona sem custo nenhum. Fechou? Foi um prazer estar aqui com você. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!